ligeiramente. Então, quando fala 12, causa até um cansaço, né? Ai, meu Deus, 12 quinta-feira, só Jesus na causa. Mas passa muito rápido. E o proveito que você tem é muito bom de estar aqui. Então, serão 12 quintas-feiras, falando sobre as 12 casas que Jesus visitou. Repita comigo, as 12 casas que Jesus visitou. Nós estaremos cada quinta-feira falando de uma casa dessa que Jesus visitou. De quem era essa casa? Por que ele foi nessa casa? Qual milagre ele realizou nessa casa? E a pergunta final é essa: será que Jesus hoje pode visitar a nossa casa? Então nós estaremos discorrendo sobre as 12 casas que Jesus visitou por ordem cronológica, tá? Do jeito que está em nossas mãos, por ordem cronológica. A primeira casa que Jesus visitou é essa que nós vamos citar aqui, que foi o casamento em Caná da Galileia. A segunda casa é a casa da sogra de Pedro. A terceira casa é a casa em Cafarnaum. A quarta casa é a casa de Levi. A quinta casa será a casa de Simão. A sexta casa, a casa de Jairo. A sétima casa, a casa de Marta e de Maria. A oitava casa, a casa de Zaqueu. A nona casa, a casa no cenáculo. A 10ª casa, a casa de Caifás. A 11ª casa, a casa dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E a 12ª casa, a casa dos discípulos, tá? Eu sei que você não vai conseguir anotar todas que eu falei agora, mas eu falei ligeiro para você vir às quinta-feira e anotando, tá? Se eu falar todos, você vai anotar e não vem mais. Então aqui é quente água, irmão, aqui é ligeiro. Só para adoçar a tua boca. Gravou aí, vigia, viu? Então, irmãos, cada quinta-feira estaremos falando de uma casa dessa. E como Deus, ele não fala com as paredes, ele fala com pessoas. Eu tenho certeza que em uma dessas casas, Deus vai estar tratando com a tua casa também. O meu desejo aqui, meu intuito através desse estudo, é que enquanto eu for discorrendo as Escrituras, da mesma forma que Deus visitou essas casas, o meu desejo é que Deus visite a tua casa também, e que haja as mesmas mudanças que houve nessas casas. O meu desejo é que Deus entre na tua casa também e faça mudança lá também. Então, conforme eu for falando, discorrendo a Bíblia Sagrada, narrando o texto, vocês vão tomando posse dos mínimos detalhes que for falado aqui. Pois para Deus trabalhar, não precisa de muita coisa não. Uma vírgula, Deus já está trabalhando. Eu vou repetir, em uma vírgula, Deus está trabalhando. No princípio criou Deus os céus e a terra, vírgula, e a terra era vazia e sem forma, vírgula, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, vírgula. Então nessa vírgula que significa tempo, é o Deus que vai trabalhar nessa vírgula. Eu posso já liberar a palavra sobre a tua vida? Você vai tomar posse? Quando Deus quer trabalhar, Deus apaga o ponto final e coloca uma vírgula dizendo: a história vai continuar. Então, conforme eu for narrando aqui, você vai recebendo. Eu entendo que esse texto aqui é um dos textos mais conhecidos na Bíblia Sagrada. Casamentos, muitos pastores, muitos líderes fazem a cerimônia nesse texto. Tem hinos que falam desse texto, pois é o primeiro milagre catalogado que Jesus realizou. Depois deste milagre, desencadeou mais de 35 milagres. Mas o primeiro que Jesus realizou foi o casamento. Jesus teve
a alegria, o prazer de começar o teu ministério através de uma restauração de um casamento. Nós iremos falar de casa aqui hoje. Existem 3 tipos de casa. Quantos tipos de casa? 3. Repita comigo. Primeira casa. Indivíduo. Segunda casa. Lar. Terceira casa. Templo. Se você quiser anotar, vou repetir com calma, tá? Primeira casa. Indivíduo. Eu sou uma casa. Bata no peito e diga: eu sou uma casa. Segunda casa é lar. A sua casa tem que ser um lar, tem que ser uma casa. Sua casa tem que ser conhecida como casa, lugar onde habita a presença do Senhor. E a terceira casa, biblicamente, significa templo, aonde nós nos reunimos numa coinonia, numa comunhão, para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Então, casa indivíduo, casa lar e casa templo. Essas são os 3 tipos de casa que existem na Bíblia Sagrada. Então, quando a Bíblia falar de casa, então são essas 3 metáforas que a Bíblia diz: casa indivíduo, casa lar e casa templo. Então nós iremos falar sobre isso hoje, dentro de um casamento. Antes de entrar naquilo que Deus colocou no meu coração, aqui está falando de um casamento judeu, sim ou não? Sim. O casamento judeu não se parece com o nosso casamento, não. O casamento judeu é bem diferente do nosso. O casamento judeu é 21 dias, é 14 dias, são 7 dias de festa, sem acabar, 24 horas de festa constante durante 7 dias. E o casamento judeu, quando se casa, o noivo não leva a noiva para casa imediatamente, não. Não é igual ao nosso casamento. Casou no cartório, já vou levar a noiva para casa, passou para o meu nome, já é minha. Não. No casamento judeu, não. No casamento judeu havia uma necessidade de pagar um dote, de dar um presente, de presentear a família da noiva. Havia uma necessidade, o noivo ia até a casa deles, diante de um sacerdote judeu, e diante desse sacerdote eles firmavam uma aliança, firmavam-se um compromisso, e nesse compromisso o sacerdote estava lá, o sacerdote dizia amém, concordava, o noivo dava um dote ou um presente para a família da noiva, e voltava-se para sua casa. Nesse período, a noiva ficava na casa dos pais. O noivo ia para a tua casa, fazia como se fosse um puxadinho, esticava-se uma laje, fazia um cômodo, uma casa, para ir buscar a noiva. Isso demorava-se de algumas semanas até 2 meses. E quando dava-se o tempo do noivo ir buscar a noiva, ele não ia de frente correndo buscar a noiva, não. Ele separava 10 amigos, que hoje seriam-se os padrinhos. Os padrinhos iam na frente. Você já leu Mateus 25, que fala da parábola das 10 virgens? Essa parábola das 10 virgens não fala-se da igreja. Essas 10 virgens são a amiga da noiva, que ela vai na frente, avisando o noivo que a noiva está avisando a noiva que o noivo está vindo aí. Então o noivo vai para sua casa, acabando o tempo ele separa os seus amigos
coloca lâmpadas, lamparinas nas mãos deles, coloca trombetas, e eles saem pela rua festejando, e o noivo fica em casa ainda. Os amigos do noivo chegam primeiro, como se estivesse avisando e dizendo: pode se preparar, porque o noivo está vindo aí. Arruma tudo que tem que arrumar, porque o noivo está vindo aí. Mas o noivo não está vindo para morar aqui. O noivo está vindo te buscar, ô glória, para ir morar na casa, ô glória, que já está preparada. Então o casamento de um judeu é diferente. O noivo chega com os padrinhos já apresentados. Não é chegando já beijando a noiva, não. Os pais estão presentes. O noivo tem que ter dinheiro. Os homens é só Jesus na causa. O noivo tem que ter dinheiro para sustentar uma festa durante, no mínimo, 7 dias. Aleluia. E não é festa igual a nossa, que um buffet, você entra às 5 e tem que sair meia-noite. Se passar do horário, paga multa. Tem que ter quantas pessoas convidadas, e se passar, vai pagando, vai pagando, vai pagando. Quando vê, o noivo está perdido. Não, esse casamento era 24 horas direto, com comida e com bebida, pois os amigos do noivo e da noiva e a família, eles vinham chegando na festa nos horários marcados. Não era semelhante à nossa festa. A nossa festa, a gente convida o casal. O casal tem um amigo. O casal tem um amigo, e o amigo do casal tem filhos. E nunca vai sozinho. Sempre leva mais de 5 pessoas, 10 pessoas. Ninguém aqui vai em casamento sozinho. Só eu e a Sarinha não vamos. Olha, o nosso carro cabe 3, hein? Quem quiser ir. Porque o nosso casamento é assim. Mas esse casamento tinha um horário de você participar. Por isso que Jesus disse assim: ainda não é chegada a minha. Não é que ele é bruto. Ele está dizendo: tudo tem a hora certa. Tem hora de decência. A minha família não é chegada a hora ainda de participar da cerimônia do vinho ou do alimento. Então o casamento judaico era esse. O noivo tinha que segurar a festa durante 7 dias. E o ritual do casamento era o vinho não acabar. Se o vinho acabasse, era lei, olha isso aqui, era lei normal da família da noiva cancelar o casamento. Olha que loucura. Acabou o vinho, a culpa de quem? É do noivo. A família da noiva chega e diz: está cancelado o casamento. Porque naquele momento o noivo está demonstrando que ele tem condições, glória, de sustentar uma família. Ele está demonstrando que ele tem capacidade de sustentar uma casa. Porque uma coisa é namorar, uma coisa é noivar, outra coisa bem diferente é casar, irmão. Noivado, você não esquece uma data comemorativa. Até o dia da primeira piscada você sabe. Até onde foi você sabe. Aí eu vou te dar esse bombom. Lembra daquele bombom que você comia o bombom só amarrado no lacinho? Torcia o lacinho assim. Ah, é porque hoje eu me lembro que nós foi 5 dias de namoro. Olha. 7 meses de noivado. Depois de casa, tem que perguntar para a esposa: que dia que nós casamos mesmo, hein? Então esse casamento, o noivo demonstrava que ele tinha capacidade de sustentar a família e não tirar uma moça de casa sem ter condições de sustentá-la. Então ele tinha que segurar o B.O. durante 7 dias.
Se acabasse, acabava o casamento. Só que nesse casamento aconteceu algo que estava fora do controle. Acabou o vinho. Pronto. Aqui que eu quero entrar naquilo que Deus colocou no meu coração. Acabando o vinho. Por que acabou o vinho? Por que acaba o vinho? Eu não vou falar de casamento só, eu vou falar do vinho dentro da casa. O que é o vinho biblicamente? O vinho significa alegria. Olha para o teu irmão, diga: vinho, na Bíblia, representa alegria. Pronto. Então eu vou falar de uma casa que está sem alegria. O que leva uma casa a ficar sem alegria? Ainda mais quando depende um do outro. Ainda mais quando a alegria depende do cônjuge. Quando a alegria depende do casal. Neste caso, a alegria foi embora por alguns motivos. Primeiro motivo, falta de planejamento. Se você quiser anotar aí, isso aqui é bom para a sua vida, não é só para agora não. É para a tua vida. Porque talvez você está casado 20, 15 anos, mas há momento que a alegria quer ir embora pelas portas, sim ou não? Então, uma das razões deste casamento começar a fracassar foi por falta de planejamento. Por que falta de planejamento? Porque não teve diálogo entre eles. Não teve assunto entre eles. Não teve comunhão entre eles. Se eu contrato um buffet, eu sou o noivo, eu vou sozinho? Claro que não. Vai eu e a noiva. Porque o noivo só vai acompanhar, mas quem manda é a noiva. E ali naquele momento, ao momento de fechar o pacote do buffet. Quantas pessoas vamos convidar? 100 pessoas? Vai ser 100 pessoas. É aquilo que nós podemos pagar. Isso fala de planejamento. Mas ninguém faz planejamento sozinho quando é casado. Isso aqui vai servir para quem? Ninguém faz planejamento sozinho quando é casado. Quando é casado, o planejamento é entre os dois. Quando é casado, irmão, não tem esse negócio de o seu dinheiro é seu e o meu dinheiro é meu. Não. Quando se é casado, torna-se uma carne só, sim ou não? Sim. E o dinheiro é dos dois. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que achamos que ainda casado, o que é meu e ninguém toca. O que é teu e ninguém encosta. Até o perfume, se usar do outro, sai briga. A gente pede a bênção por coisas pequenas. Sabe aquela pizza que sobrou 2 pedaços e você coloca na geladeira? Eu gosto de pizza gelada. Não sei que mistério é esse, você nem gosta, né? Do outro dia, não é coisa fina? Aí você deixa lá. O varão de noite vai lá e come. Quando você... Ó, Deus falou com essa aí. Aí quando a varoa acorda, para quem? Porque já dorme pensando em tomar um café amanhã, irmão. Não é assim, gente? Já dorme pensando, vou fazer um café cedinho, vou pegar, vou colocar no micro-ondas, vou comer gelado mesmo, e vou sair para o meu trabalho. Mas quando chega lá, cadê? Só está a caixa em cima da pia. Você de vez vigiar, não. O que você vai fazer? Acorda! Eu falei para você mexer. Eu falei para você não encostar. Por quê? Porque falta diálogo, irmãos. Falta planejamento, falta comunhão. Esse casamento, a primeira falha que eu encontro nesse casamento
é a falta de planejamento. E hoje, por incrível que pareça, uma das maiores causas de divórcio, até no meio evangélico, é a falta de planejamento financeiro. Porque quando mexe no bolso, aí mexe com tudo. Mexer no bolso, mexe com a vida espiritual, mexe com a saúde. Quer ver uma família doente, é acabar o dinheiro. É acabar o dinheiro. É comprar as coisas sem planejar, irmãos. Posso dar um conselho pastoral? Aleluia. Conversa com a digníssima antes de comprar qualquer coisa. Conversa com o varão antes de comprar qualquer coisa. Não sai por aí comprando desinvestado, não, porque tem gente que tem o dom de comprar as coisas. Ainda mais no aplicativo. É ou não é? É porque é fácil, irmão. É fácil, é prático, está na sua mão, não dói nada. Aqui mesmo, ó. Aqui mesmo você faz a compra que você quiser, irmão, sem sair de casa. Oi, irmão, coisa fina. Só que aí depois a compra vem a data de pagar. A conta chega, não é assim, lindão? A conta chega. E quando a conta chega, pior ainda, outro pecado, tenta esconder aquilo que comprou. Eu não sei qual que é pior, falta de planejamento ou tentar mentir daquilo que comprou. Então, uma das falhas que foi detectada nesse casamento é a falta de planejamento. Então, a partir de hoje, eu vou te dar um conselho pastoral. Não precisa ser casado, não. Para solteiro também, para quem está noivo, para todos aqui. Comece, faça uma planilha. Comece a escrever, meu irmão, quanto você pode gastar. Aleluia. O quanto você recebe. O quanto você faz por dia. Não é todo final de semana que dá para ir para shopping, não, irmão. Às vezes a varoa vai ficar bicuda. Às vezes, lá perto de casa tem o caminho que eu passo, Capão Redondo ali, Elias Mas, irmão, tem um McDonald's, irmão. Eu não sei quem colocou aquele McDonald's ali. O Torinho, quando passa lá, ele fala, o dedinho dele, ele fala, quer batata. Quer batata. Ah, pequeno. Só que se a gente ceder tudo que eles pedem, a gente perde o controle e o planejamento vai por água. Às vezes, irmãos, é necessário deixar fazer biquinho, irmão. Às vezes é necessário ficar de cara feia, porque cara feia para mim é dá feijão com arroz e ovo, irmão, e acabou, irmão. Então, primeira coisa que eu encontro nesse casamento, nessa casa, é falta de planejar, falta de comunicação, falta de diálogo e falta de comunhão. Sabe o que está faltando, irmão, dentro da nossa casa? É comunhão, irmãos. É conversar. Hoje, não existe mais esse negócio de olhar no olho. Hoje, se quiser matar a saudade, tem que olhar no celular. Porque o celular é tão tremendo que ele traz para perto quem está longe e coloca longe quem está perto. É assim, não é? A pessoa está no sofá do teu lado, mas senhora, será que está viva? Será que está viva? Será que vai falar comigo, meu Deus do céu? Toca aí, Jesus, toca aí. Por quê? Porque perdeu a comunhão. Essa casa começou a errar a partir do momento que não houve planejamento, não houve diálogo, não houve conversa e não houve comunhão entre os noivos. Se tivesse conversa,
teria como evitar esse grande problema. Sabe por que acontece isso? Nós somos especialistas em arrumar problemas, sim ou não? Sim. Aí servimos um Deus que é especialista em resolver problema, aí a gente fica errando toda hora. Eu vou errar toda hora porque Jesus é especialista em resolver problema. E você é especialista em fazer problema. Então, o primeiro fracasso dessa casa é a falta de comunhão. Conversar mais. Abrir o coração. Irmãos, tem gente que ele prefere se abrir com pessoas de fora do que com a própria família. Tem pessoas que preferem chorar lá fora do que chorar dentro de casa com os amigos, dentro de casa com a família. Isso é falta de comunhão, irmãos. Isso é falta de planejamento. E não há uma casa que fique de pé se não houver um planejamento. Você pode ser solteiro. Ali está o nosso irmão Félix. Solteiro, paga aluguel, trabalha, mas tem que fazer o que, Félix? Planejamento. Porque se não chega no final do mês, deixa ele ficar contando camisa polo todo final de semana. Deixa para ver. Então, o primeiro fracasso desse casamento foi a falta de planejamento. Irmãos, está na hora da igreja abrir a mente, sentar com quem tem que sentar e conversar sobre o que está acontecendo. Nós perdemos a bênção porque não conversamos mais, porque não tomamos café mais junto, não olhamos mais dentro do olho, se importamos mais com os outros de fora do que com os outros da nossa própria casa, sendo que a Bíblia diz ao contrário, que primeiro nós temos que cuidar dos domésticos da fé. Aprenda de Deus esse conselho aqui hoje. Primeiro motivo que você tem que mudar na tua casa é o planejamento. Eles não tiveram planejamento, quase passaram vergonha. Segundo motivo, deixar transparecer o que está acontecendo dentro da sua casa. Irmãos, o que está acontecendo dentro da sua casa é para você e quem mora na sua casa ficar sabendo. Tem gente que não aguenta, irmão. Quebrou uma lâmpada em casa, não conseguiu trocar. Vou colocar nos meus status. E ainda tira foto da lâmpada quebrada ainda. Aqui, ó. O meu marido botou com a lâmpada. E com isso, quem está de fora, você acha que vai achar bonito? Quem está de fora só está olhando. Se o maridão é assim. Então, o que acontece na tua casa, não sai batendo com o dente para todo lado, não. Conta para Jesus o que está acontecendo na tua casa, irmão. Nós temos, parece que alegria sair contando para os outros. Na minha casa aconteceu isso. Na minha casa aconteceu isso. Meu filho é terrível. Minha filha é terrível. Para de contar para quem não merece ouvir o que está acontecendo na tua casa. O que está acontecendo na sua casa é para você orar, para você cuidar. Olha esse casamento. Quando o vinho acabou, todo mundo ficou sabendo, sim ou não? Coisa que era só para o noivo ficar sabendo. Era só o noivo e a noiva, pastores, ficar sabendo. Só que espalhou para todo mundo. Todo mundo ficou sabendo. Imagina o murmurinho. Ih, acabou o vinho, hein? Que vergonha, hein? Que terrível, a alegria foi embora, hein? Que vergonha, que vergonha. Então, um dos problemas desse casamento é abrir os problemas da casa para todo mundo ficar sabendo. Eu posso aconselhar a tua vida aqui hoje? O que acontece na tua casa, conta para Jesus somente. Eu vou repetir, o que acontecer na tua casa, conta para Jesus o que está acontecendo lá. Nós queremos falar para todo mundo, colocar nas redes sociais e divulgar para todo mundo. Faça isso não, irmão. Nem todo mundo quer ver o teu bem, santo. Nem todo mundo quer ver o teu bem. Você sabia que tem pessoas que ficam só esperando uma bomba explodir na tua casa? Aí depois
Eu já sabia. Não sabia nada, meu. Você é profeta no dia seguinte. Só que Deus está dizendo, meu filho, o que acontecer na tua casa, apresenta para mim o que está acontecendo. Eu sou o único que posso resolver o problema que está dentro da tua casa. Eu sou o único que posso entrar com providência com o problema dentro da tua casa. Quem vai começar a contar os problemas só para Jesus? Não, levante as duas mãos para o céu. Levante as duas mãos para o céu. Você vai começar a contar para Jesus o que está acontecendo? Diga para ele onde está doendo. Diga para ele onde está a fonte do problema. Diga para ele aonde está a dor. Diga para ele, não, irmãos, eu creio em profeta, creio em profecia, mas antes de ir para o profeta, irmão, eu vou para os pés de Jesus e falo, Jesus, o Senhor está vendo o que está acontecendo aqui. E quem vai resolver é ele. Aqui o problema alastrou, porque ela abriu para todo mundo ficar sabendo. Aí não teve jeito, todo mundo ficou sabendo. Terceira falha que eu encontro nesse casamento é ouvir as pessoas erradas. Ouvir as pessoas erradas. Você acha que nesse casamento, ou nessa casa, alguém não chegou correndo até a noiva e disse, acaba com esse casamento? Se o noivo não sustentou 7 dias, você acha que ele vai cuidar de você 7 anos, 14 anos, 21 anos? Acaba com isso logo. Você é boba, termina com isso de uma vez. Para com isso, porque as pessoas só querem aumentar o problema. Ninguém vem com a solução do problema. Ninguém vem com a solução dizendo, não, eu sei qual é o problema e eu estou aqui com a resposta do seu problema. Ninguém faz isso. Só que mediante tudo isso, uma mulher tomou uma atitude e disse, murmurar não vou, mas eu vou fazer alguma coisa para mudar a história desta casa. O meu desejo, irmãos, é que Deus levante alguém aqui hoje que não seja interesseiro ou não tenha amizade só por ganhar alguma coisa, que seja amigo para detectar o que está errado no teu relacionamento e falar a verdade para você. Nós temos que mudar a nossa mente, de parar de falar para quem não pode fazer nada, irmãos. Quem não pode fazer é estudo, não pode fazer. E nós parece que damos ouvido e inclinamos mais para o erro do que inclinamos para a verdade. Então teu casamento, irmão, tem que ter planejamento. Seu casamento, você, a sua casa tem que saber o que está acontecendo. Você não pode dar ouvido para qualquer um. As piores falhas desse casamento foi esse. Que foi detectado foi esse. Não planejou. Abriu a porta para qualquer um falar. Deu ouvido para quem não era para dar ouvido. Agora eu vou falar 4 qualidades que tinha neste casamento. A primeira qualidade deste casamento é essa. É que eles convidaram Jesus. Aleluia. Eles convidaram Jesus para o casamento. A primeira qualidade de uma casa é quando alguém convida Jesus para entrar dentro dessa casa. Pastor, com Jesus eu vou estar isento de problemas? Claro que não, quem disse isso? Com Jesus o vento não vai soprar? Vai soprar. Com Jesus a tempestade vai levantar? Vai levantar. Mas saiba de uma coisa, se Jesus está dentro da casa, na hora do vento e da tempestade, ele tem o poder de falar, acalma vento e aquela tempestade. Eu posso te dar uma orientação de Deus aqui hoje. Convida Jesus para tudo que você for fazer. Convida Jesus para todas as decisões. Esse casamento teve falha? Teve, mas também teve qualidade. Primeira qualidade, convidou Jesus para dentro do casamento. Quem vai
quer convidar Jesus para a tua casa aqui hoje? O problema é que nós vivemos em uma sociedade que nós queremos status, queremos fama, queremos curtida, queremos seguidores. E quando fazemos alguma coisa, parece que deixamos Jesus por último. Quando abrimos alguma coisa, um negócio, um trabalho, o último que nós convidamos é Jesus. A gente coloca como a inauguração. Aí você faz o quê? Um convite e sai convidando todos os amigos, parentes, até quem você não conhece, você convida. Até quem você não sabe quem é. Eu vou convidar porque eu quero ver a casa cheia. E deixa de convidar Jesus. E festa, irmãos, só é festa quando Jesus está na festa. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque Jesus está aqui. Então festa só é festa se Jesus está na festa. Eu posso te dar um conselho pastoral? Entra na tua casa hoje. Pode ser com o pé direito, com o esquerdo, de qualquer jeito, irmão. Mas entra dizendo: Jesus, entra comigo. Jesus, entra comigo. Vá para o hospital dizendo: Jesus, entra comigo. Vá para o trabalho dizendo: Jesus, entra comigo. Entra no metrô dizendo: Jesus, entra comigo. Senta no carro dizendo: Jesus, entra comigo. Porque Jesus entrando, meu irmão, é a nossa qualidade e validade, é saber que Jesus está no ambiente. Acabou, irmão. Eles erraram e não planejaram. Erraram e abrir a porta para qualquer um. Erraram e ouvir qualquer um. Mas eles acertaram. Ei, glória. Eles acertaram, oh glória. Eles acertaram, oh glória. Em convidar Jesus para fazer parte. Em convidar Jesus para estar lá. Olha a alegria deles. Será que Jesus chegou? Será que Jesus veio? Será que ele está aí? Vai lá ver se Jesus chegou, noivo. Vai lá ver, noiva, se Jesus está aí. Por quê? Porque se houver decepção, Jesus está aqui. E com Jesus não tem decepção. Ele vai mudar, ele vai entrar, ele vai fazer alguma coisa, mas vê se Jesus chegou. É tão ruim, irmão, quando... Eu não sei se você já sentiu isso. Quando você vai para algum lugar e aquilo não te traz paz. Quando você vai assinar alguma coisa, aquilo não te traz paz. É porque Jesus não quer que você faça aquilo. É que Jesus está dizendo: não entra nisso não, que eu não vou entrar com você. Não assina não, porque eu não vou assinar com você. Não vai não, porque eu não vou com você. Mas quando Jesus vai, irmão, é aquela paz, é aquela tranquilidade. Você sabe que você vai assinar com caneta normal e ele está assinando com caneta de ouro, irmãos. É porque quando convida, e tem mais, se convidou, ele vem. Pronto. Aonde que é o casamento? É na comunidade. Convidou ele vai, então. É onde? No Castelinho, lá no Ibu. Convidou ele vai. Irmão, eu casei numa escola. Dei coxinha e risório para os irmãos comer. Refrigerante 2 litros, nós que servia. Mas eu convidei Jesus. Cada passo que eu dava lá, eu sentia a presença de Jesus. Cada atitude que eu tomava, eu sentia a presença de Jesus. Porque o que faz a diferença não é o ambiente. O que faz a diferença é a presença de Jesus. Convidou Jesus para os seus negócios aqui hoje? Convida Jesus para dormir com você, para você ver se essa perturbação à noite não vai embora. Você vai dormir tranquilo, irmão. Vai babar igual criança. O irmão até glória, né? É de Deus, irmão. Convida Jesus. Tem gente que é tão ruim que fala assim: na minha cama o Senhor não cabe. Quem não cabe?
Dorme no chão e coloca ele na cama, irmão. Mas não deixa Jesus de fora, não. Chama Jesus para a tua casa. Porque chamou e vai. Primeira qualidade, convidou Jesus. Segunda qualidade, ouviu conselhos. Conselho de quem? De quem tem conselho para dar. Pastor Nerilda se olha e diz assim: não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Tem gente que não construiu nada, mas quer dar uma crítica construtiva. Que isso que vai dar se ele não construiu nada? Então receba conselho de quem tem para dar, irmão. Olha o conselho que Jesus disse: irmão, se é meu casamento, quem manda no meu casamento sou eu, irmão. Eu que estou pagando as coisas, eu que sei de tudo. Só que Jesus chegou e disse: olha, vou dar um conselho aqui. Pega aquelas talhas vazias e enche de água. Se os noivos fazem birra, se os noivos dizem o casamento é meu, essas talhas é para purificação, não vou pegar não. Você acha que é ter milagre? Sabe o que eles falaram? Se ele está falando, vai depressa. Enche logo, meu filho. Faz o que ele está falando e sabe o que ele diz. Escuta o nome, gente. Escuta, ele está falando, então faça. Sabe qual é o problema? Deus está dizendo: anda nessa rua. Só que nós somos cabeça dura, irmão, e queremos andar na rua de cima. E Jeová está dizendo: é por essa rua que a gente abençoada. É por aqui que é para andar. Se esse noivo fizesse birra, você acha que está escrito aqui o primeiro milagre dele, de Jesus? Só que quando alguém disse: Jesus que mandou, aí ele disse: se ele mandou é porque ele pode. E se ele pode, eu vou deixar ele fazer. E se ele fazer, eu vou tomar posse. E se eu tomar posse, eu vou glorificar. E se eu glorificar, o milagre vai chegar. E se o milagre chegar, eu vou exaltar mais ainda. E nós vamos começar a dar ouvido naquilo que Jesus está dizendo. Você sabia que tem emprego que não é de Jesus? Sabia disso? Que quando diz lá em Apocalipse 3:7, a gente toma posse aqui, né? Porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus fecha, ninguém abre. Tem porta que Deus fecha, irmão. E tem porta que Deus fecha, mas você ainda quer abrir ela de novo. Tem porta que Deus fala: fechei para não te perder, irmão. Tem situações que Deus tranca. Não é porque Ele não te ama, é porque Ele não quer te perder. Tem crente que não pode ficar sem vir para a igreja. Tem crente que se ficar 10 dias sem vir para a igreja, desvia. Ele não aguenta, ele tem que estar no culto. Aí arruma emprego para virar a noite. Arruma emprego para trabalhar 24 horas. Irmão, você não ficou rico até agora, irmão. Se Jesus não quiser, irmão, vai trabalhar demais, irmão. Então tem trabalho, tem portas que não vêm de Deus. Tem portas que não pertencem a Deus. Só que nós entramos sem pedir conselho para Deus, irmão. E aí, sem pedir conselho para Deus, perdemos a direção. E sem a direção de Deus, nós vamos bater na parede. E não vamos sair do lugar. Mas a partir do momento que nós aprendermos a dar ouvido à voz de Deus, aí sim, os milagres acontecerão gradativamente ou rapidamente na tua vida. O casamento, não, o milagre aqui não foi no outro dia não, tá? Era os 3 primeiros dias, o milagre aconteceu na hora ali, instantâneo, pá! Transformou, pode beber, e a festa continua, e o casamento vai embora para a glória de Deus. Terceira qualidade deles: esperar no tempo certo. Agora já que não falei nada para vocês, agora eu vou falar o versículo para você, tá? Por 5 vezes no Evangelho de João, Jesus disse 5 vezes: ainda não é chegada a minha hora. 5 vezes. João 2,4. João 2,4. Olha o que diz. Isso, é isso mesmo. Tenha paciência. Isso. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha.
ainda não é chegada a minha. Agora capítulo 7, do mesmo de João, versículo 6. Versículo 6, olha o que diz, 7:6. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu. Agora coloca o 8. Isso, do mesmo. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é o meu tempo. Ainda o meu tempo não está. Agora o versículo 30, o verso 30. O verso 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua. 8:20, desse mesmo livro, 8:20. Olha o que diz, irmãos. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua. Repita comigo, ainda não era chegada a sua hora. Mas agora eu vou ler de novo. João capítulo 12, versículo 23. Olha como o tempo de Deus é tremendo. Olha o que diz agora. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegado a minha. Aleluia. 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua. 17:1. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Há um tempo de Deus para o milagre acontecer. Há um tempo de Deus para as coisas acontecerem. A qualidade desse casamento ou desta casa é que eles esperaram no Senhor. E quem espera no Senhor, meu irmão, fica tranquilo. Pode passar 1 ano, 5 anos, 10 anos. Quando o milagre chegar, se prepare, porque a hora do Senhor vai chegar. Levante a mão. Só quem acredita que o tempo do Senhor está chegando. Olha para o teu irmão e diga: o tempo é dele. Não, diga mais forte: o tempo é dele. Quem faz é ele. Quem abre é ele. Quem dá é ele. Quem transforma é ele. Quem opera é ele. Jesus vai entrar na tua casa, e no tempo dele, oh glória, ele vai mudar a história lá dentro. Se você acredita, por 1 minuto, levanta a mão, abra a tua boca e glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Eu termino agora. Quarta qualidade, terceira qualidade, melhor dizendo: deixar Jesus trabalhar dentro de casa. Uma coisa é convidar Jesus, outra coisa é dar liberdade para Jesus trabalhar. Porque tem gente que convida Jesus, sim ou não? Mas não deixa ele fazer o que ele quer. Tem família que não deixa Jesus corrigir quem ele quer. Tem gente que é assim: Senhor, visita lá, Senhor. Coloca as tuas mãos. Quem não falou assim? Coloca as tuas mãos, Jesus. Coloca as mãos, vai lá, Jesus. Aí quando Jesus coloca as mãos, olha o que você fala: tem de misericórdia, Jesus. Tira a mão um pouquinho, Jesus. Faz isso não, Jesus. Só que a gente pede para Jesus fazer, e quando ele vai fazer, a gente quer ensinar Jesus a fazer. Já foi naquele culto, irmão, que os irmãos ficam assim: fala, Deus, estou entendendo. Esse é o caminho. Olha, irmão, tem que ensinar Jesus a trabalhar. Esse é o caminho, Jeová. É assim mesmo. Estou entendendo, Jesus. Não está entendendo nada, irmão. Brincadeira. É uma brincadeira, não está entendendo nada. Só que fica: é assim mesmo, Jesus. Aqui não é só convidar Jesus. Aqui é deixar Jesus trabalhar
do jeito que Ele quer. O problema é que nós entregamos na mão dele. O pastor Zezinha foi usado por Deus domingo falando aqui. Nós entregamos na mão dele e queremos tomar de volta. Nós convidamos Jesus para casa, mas não deixamos ele trabalhar. Não deixamos ele agir da forma que ele quer, irmãos. O trabalhar de Deus, ele é bom, irmãos. Ele é perfeito. Ele é agradável, irmãos. Nós não sabemos trabalhar, irmão. Nós queremos fazer com a nossa força. E Jesus está dizendo, deixa eu fazer. Deixa eu trabalhar. Eu posso ler o versículo? João 5,17. Olha o que diz em João 5,17. Isso aqui, irmão, é para rachar de dar glória. Quem vai ler isso aqui é você, tá? Se você acha que vai dar glória, você vai dar glória para Jesus, tá bom? Lê bem alto. 1, 2, 3. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Você está entendendo? Você está entendendo que Jesus quer trabalhar na tua casa? Não é apenas convidar, é dar liberdade para Jesus fazer o que Ele quiser, irmão. Até mudar os móveis da tua casa. Pergunta para Jesus se Ele quer. Pergunta para Ele a roupa que você vai usar. Pergunta para Ele se Ele quer, irmão. Porque na hora de receber, eu vou fazer. Na hora que Ele aperta, eu não vou fazer mais. Hoje, o conselho que Deus quer te dar é esse. Deixa eu trabalhar. Deixa eu fazer. Entregou? Confia, eu vou fazer. Entregou? Confia, eu vou trabalhar. Entregou? Confia, o milagre é meu. Entregou? Descansa, eu vou agir. A quarta qualidade eu termino agora. Saber que o melhor de Deus ainda está por vir. João capítulo 2, verso 9 e 10. O verso 9 e 10. Tendo o mestre Sal aprovado a água transformada em, não sabendo de onde viera, se bem o que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr o primeiro vinho primeiro, só que vocês são diferentes. Vocês deixaram o melhor para o final. Sabe o que o Senhor está dizendo? O que você está vivendo hoje, Santa, ainda não é nada daquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Eu posso liberar uma mensagem bíblica, um versículo bíblico? Jó 8,7. Aleluia. Jó 8,7. Irmão, quem vai ler é você. Não, quem vai ler é você. Jó 8,7. Somente até crescerá. Não, tudo, lê tudo. 1, 2, 3. O meu princípio, na verdade, é assim pequeno, porém o teu último estado crescerá Não, eu vou ler de novo. Eu quero tomar posse disso aqui, irmão. Eu quero tomar posse. 1, 2, 3. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Quem acredita que vai crescer aquilo que Deus tem para você? Eu vou ler mais um versículo. Eclesiastes 7,8. Eclesiastes 7,8. Olha o que diz isso aqui, Eclesiastes 7,8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o fim do que o princípio. Isaías 43, 18, 19. Eu paro agora. Isaías 43, 18, 19. Irmão, isso aqui é para rachar o bico de agora, viu? É para verificar até o próximo culto. Sábado, culto com quem? Roubo, aleluia. Não vos lembreis das coisas
nem considereis. Eis que eu faço. Eis que eu faço. Levante as mãos para o céu. Eis que eu faço uma coisa nova. Quem toma posse dessa palavra? Eis que eu faço uma coisa nova. Se coloca de pé nesse momento. Levante as duas mãos para o céu. Levante as duas mãos para o céu. Levante as duas. Isso. Aleluia. Será que Jesus pode fazer isso na nossa casa? Só para negar teu irmão, diga para ele: Jesus vai fazer milagre na tua casa. Não diga mais forte: Jesus vai fazer milagre na tua casa. Aleluia. Não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. O seu primeiro estágio foi pequeno, mas o seu segundo estágio será grande. Quem te viu pequeno, irmão, vai ter que te ver grande, irmão. Quem te viu caído vai ter que te ver de pé, irmão. Quem te viu quase assinando o divórcio vai ter que ver você na sua segunda lua de mel, meu irmão. Quem te viu desempregado vai ter que ver você naquela multinacional dando glória a Deus. Quem te viu chorando vai ter que ver a presença de Deus sobre a tua casa. Se você recebe isso, 1 minuto de adoração. E aí, levante as mãos, Leia, tem um abraço daquela moça ali. Ali atrás, isso, tá com a mão no olho ali, tem um cheiro nela. Aleluia, isso. Levante as mãos, vamos orar. Vamos orar. Oh, aleluia. Só quem acredita que Jesus vai entrar na tua casa. Só quem crê que Jesus vai entrar na tua casa. Faça 1 minuto de adoração. Você pode fazer isso? 1 minuto de adoração. Levante as tuas mãos. Pega na mão do teu irmão do lado e diga: eu vou te ajudar a adorar. Aleluia. Levante a mão dele e adore a Deus aqui por alguns segundos. Oh, diga para ele: Jesus vai entrar na tua casa. Os milagres de Deus vão entrar na tua casa. A providência de Deus vai entrar na tua casa. Os milagres vão invadir a tua sala. Os milagres vão entrar no quarto da tua casa. O milagre vai entrar na cozinha da tua casa. Os milagres vão invadir o teu estabelecimento. O milagre vai entrar no teu trabalho. Essa dor, essa luta, essa treva vai embora. E os milagres vão invadir a tua residência. Se você acredita nisso, levante a mão, adore a Deus do jeito que Ele merece. Quem tem se batizado com o Espírito Santo aqui hoje? Receba a visitação de Jesus na tua casa. Receba a visitação de Jesus na tua casa. E nessa noite, irmãos, tenha a surpresa de Deus na tua casa. Que você possa testemunhar, dizendo: Jesus entrou lá. E o que estava fora do lugar voltou para o lugar. O que estava perdido foi restaurado. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém não evangélico aqui ainda? Tem alguém? Tem alguém não evangélico? Tem alguém afastado do evangelho? Todos que estão aqui são evangélicos. Tem alguém afastado? Não há ninguém? Que Deus os abençoe. Sábado agora é o culto da mocidade, primeiro sábado.